Náuseas e vômitos são tão comuns na gestação que muitas vezes são considerados normais. As náuseas e os vômitos só perdem para o atraso menstrual como o sintoma que mais leva a mulher a procurar um profissional de saúde para fazer seu teste de gravidez. Os enjoos, eles surgem por volta de 5 a 6 semanas de gestação, ou seja, o primeiro mês, e se tornam muito mais intensos entre 11 semanas de gestação, um pouquinho antes do segundo mês. A partir das 13 semanas, eles começam a reduzir, se tornam mais esparsos e vão desaparecendo. Mas algumas mulheres com menos sorte acabam tendo as náuseas e os vômitos até 18 semanas de gestação, em torno dos 4 meses, sendo essa idade gestacional aqui onde 90% das mulheres já não vão ter mais esses sintomas. O mecanismo pelo qual os enjoos acontecem na gestação não são exatamente definidos, mas acredita-se que a oscilação hormonal do início da gravidez, pelos hormônios estrogênio, progestogênio da mulher, possa influenciar no aparecimento desses sintomas, e mais especificamente o surgimento de um hormônio chamado HCG, isso mesmo, aquele lá do beta-HCG, que é o teste de gravidez, que se chama hormônio da gonadotrofina coriônica, que é o hormônio da gestação. Outra causa também dos enjoos é que a progesterona em elevação no corpo da mulher, ela vai fazer um retardo do esvaziamento gástrico. O que é isso? A gestante vai digerir mais lentamente o que ela come. Isso faz com que o estômago se distenda e fique com aquela sensação de estômago cheio por mais tempo. O alimento parado dentro do estômago tem uma tendência maior a causar refluxo, que a gente chama de pirose e popularmente é conhecido como azia, que é quando o conteúdo do estômago volta atingindo o esôfago da paciente e dela vai se queixar de queimação, de azia. E existe também um fato muito curioso, é que a gestante ela tem o seu olfato mais apurado. Isso é uma proteção adicional que a natureza oferece para a mulher, para que ela fique mais atenta a odores e, digamos assim, possíveis venenos que teriam na natureza que poderiam causar mal a ela e ao bebê. Essa é uma curiosidade, mas que também influencia nos enjoos. Nós não temos como modificar os hormônios que estão se alterando na gestação, certo? Mas nós temos como atuar de outras maneiras e melhorar esses sintomas, seguindo as seguintes dicas. Quando a gestante fica muito tempo em jejum, acumula-se o ácido gástrico, o suco gástrico no estômago, e a sensação de náusea e até os vômitos são piores. Então é muito importante que a mulher coma pequenas quantidades, para também não distender muito o estômago, durante o dia. Pequenas quantidades, várias vezes durante o dia. E que evite comer em grande quantidade, muito alimento de uma vez só, ou mesmo tomar muito líquido de uma vez só, porque isso vai distender o estômago e as náuseas e os vômitos vão acontecer. Falando no jejum, é muito importante que a mulher faça um lanche leve à noite, para que o jejum da madrugada não se prolongue tanto, que é o que causa aquelas náuseas matinais, A gente geralmente ouve a mulher falar, de manhã meu enjoo é pior, de manhã eu vomito mais. Por quê? Porque passou um longo período da noite em jejum. Então isso é muito importante ser observado pela mulher. Quanto à questão dos líquidos, a hidratação é muito importante, mas ela tem que ser feita aos poucos. E a gestante deve saber também que os líquidos gelados são melhores, porque eles refrescam o estômago da mulher e dão uma sensação de bem-estar. Nessa fase da gestação, é muito comum a mulher e os próprios familiares acharem que ela deve comer bem, bastante, arroz, feijão, carne, e muitas vezes esses alimentos nessa fase são pesados e ingeridos em uma quantidade maior, como por exemplo nas refeições, vão causar náuseas e vômitos. Nessa fase é importante a mulher não ficar em jejum. Ela não tem necessidade de todos esses nutrientes porque ela ainda não tem um feto, ela tem apenas um embrião.
Então, o mais importante é tentar não vomitar. Alimente-se com o que você tem vontade, que nessa fase são muito comuns os desejos por cítricos, por alimentos azedos, que diminuem a sensação do enjoo e o vômito. O importante, então, não é comer em quantidade ou aqueles alimentos tradicionalmente considerados alimentos bons, alimentos fortes. O importante é não vomitar. Evite também alimentos que por si só são nauseantes, como os alimentos gordurosos ou ricos em gorduras. Eles, mesmo quando a gente não está gestante, já podem causar náuseas. Na gestação são péssimos e também demoram mais tempo para ser digeridos, o que vai causar mais náusea, mais vômito, mais azia. Evite também temperos fortes, como por exemplo com pimenta. Não que ela não possa ser usada na gestação, mas nessa fase ela acaba fazendo uma irritação no estômago e piorando os sintomas. Já outros temperos, como salsinha, cebolinha, orégano, manjericão, podem ser usados sem nenhum problema. Você pode usar também o gengibre na sua alimentação, seja como tempero, seja como um chá, de uma maneira mais suave, ou mesmo raspas de gengibre na água geladinha, fazendo a água ficar saborizada. Isso ajuda nos vômitos porque ele é um antiemético e vai fazer você sentir melhor, além das todas as propriedades e sais minerais que ele possui, e vai ajudar você também na nutrição da gestação. Outra dica interessante seria a água saborizada, mas evite as águas saborizadas com gás. Da mesma forma que você deve evitar os refrigerantes e outros líquidos e alimentos fermentados, porque a liberação do gás no estômago faz com que o conteúdo volte para o esôfago e também distenda o estômago, muitas vezes mesmo sem causar náusea, causando os vômitos. Tenha sempre contigo biscoitinhos leves, como aqueles biscoitinhos água e sal. Você vai comer pouquinho por cada vez, eles vão estar sempre à disposição na bolsa ou nas suas coisas, evitando que você fique muito tempo em jejum. Como eles não têm muito líquido, na verdade são secos, eles evitam o refluxo e ainda por ter um pouquinho de sal, vão ajudar você a sentir um bem-estar maior nesse período em que a pressão abaixa. Então ele mantém a sua pressão um pouquinho mais dentro dos níveis não gravídicos, fazendo você se sentir melhor. Então, você já sabia de todas essas informações? É muita coisa, né? Para um sintoma que parece tão simples assim, mas fica a dica.